Amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um dia de oração no Monte Santo. Hoje veio só nós quatro, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lugar gostoso, lugar de reflexão, lugar de vitórias, de visitação do Espírito. E vindo para cá, Deus falou fortemente ao meu coração a respeito de confiança. Alguns irmãos um tempo perguntaram: você não tem medo de subir para o monte sozinho? Porque aqui é um lugar meio afastado. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho que sair de casa 10 minutos a pé, pego o ônibus, 5 minutos de ônibus se não houver trânsito, desço num ponto, ando mais 10 minutos até a entrada do monte, e da entrada do monte até o lugar onde costumo morar, dependendo se estou mais perto, de 10 a 20 minutos a pé. E é um lugar ermo, mato. E às vezes a pessoa, quando olha pela ótica terrena, dá um pouco de medo. Mas olhando pela ética espiritual, pela ótica espiritual, nós não temos do que nos amedrontar. E aí Deus falava em meu coração a respeito de confiança. E aqui em Salmos capítulo 40, verso de número 4, diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os mentirosos. Que nível de confiança nós temos? Qual o patamar de confiança? Porque veja bem, nós podemos ter a confiança em Deus como o Senhor Todo-Poderoso, e Ele é, a Bíblia diz isso, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o soberano de Israel, que é o que tem o controle do universo em suas mãos e faz aquilo que lhe aprouver. Nós podemos também ter a confiança em Deus como o Deus que é Pai. Lá em 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz assim: serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Deus se apresentando como Pai. E lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, diz o seguinte: Jesus falando que já não tenho vos chamado de servos, mas tenho vos chamado amigos. E aí, pensando nessa perspectiva, nesse contexto, eu fiquei pensando: se nós confiarmos em Deus apenas como o Senhor, o Todo-Poderoso Soberano, e Ele é, nós vamos ficar só nessa dependência, aguardando o agir de Deus da forma que Ele quer. E isso não é errado. Se eu pensar em Deus como um Deus que é só meu Pai, eu vou pensar num Deus que vai me proteger sempre, independente de qualquer situação, em que eu não vou ter nenhum problema na vida. Se eu pensar em Deus apenas como meu amigo, então eu vou ter um Deus que vai estar do meu lado sempre que eu precisar, e independente de eu errar ou falhar, Ele vai continuar sendo meu amigo e não vai requerer nada de mim. E isso não é verdade. Porque veja bem, nós temos direitos como filho, como amigo, como servo. Temos direitos. A Bíblia nos dá direitos, alguns direitos. De clamor, de proteção, de consolação no coração. Mas existem direitos e existem deveres. Então eu quero falar com você a respeito de confiança hoje, porque eu quero ser incentivo para a tua confiança em Deus e nos seus propósitos. Quero falar em um Deus que é Senhor, soberano, é Pai e é amigo. E aí, se Ele é soberano e é um Pai amigo, Ele vai trabalhar na minha vida para que eu seja excelente em tudo e seja vitorioso em tudo. Então veja bem, o soberano vai realizar o propósito dele, porque o propósito dele não pode ser frustrado, segundo Jó 42. Ele vai realizar o propósito, ainda que muitas vezes para isso a gente precisa ser burilado, a gente precisa ser purificado, às vezes a gente vai ter que passar por situações que a gente não gostaria. Como Pai, Ele vai continuar nos protegendo, mas não vai deixar isentos de responsabilidade diante das consequências dos nossos atos errados. E como amigo, Ele vai estar ao nosso lado, não sendo conivente com o erro, mas nos alertando quando estivermos errando e nos ajudando a consertar. Então, mediante tudo isso, meu querido e minha querida que vai ouvir esse vídeo, confie em Deus, mas ande em linha com a palavra dele e com a vontade dele. Eu estou aqui porque Deus
tem me dado já há alguns anos esse desejo de interceder, é um chamado meu, orar pelas pessoas, pelas circunstâncias. Eu entendo esse chamado de intercessor. Estou aqui porque eu preciso disso, eu preciso da intimidade, eu preciso de momentos a sós com Deus para me fortalecer na fé. Estou aqui para interceder pela nação, porque a Bíblia ensina que temos que orar pelas nações instituídas, e quando eu vejo que algo está errado em relação à nossa nação, que nós podemos perder a liberdade de culto, a liberdade de adoração, a liberdade como homens e mulheres livres, e que o comunismo, que tem toda uma influência satânica, está querendo dominar o país em que vivo, em que estão os meus netos, em que estão meus irmãos, onde está a minha igreja. Eu, como homem de Deus, eu preciso clamar pedindo a intervenção e a misericórdia de Deus. Mas acima de tudo isso, há em mim uma confiança que o Deus que me chamou é o que me capacita, que vai comigo até o fim, que vai me dar vitória, assim como vai dar para você. Então, renove sua confiança, ande com o Senhor, faça a sua parte, e o Deus de Israel vai te dar vitória, te colocar onde Ele deseja, e tua vida vai ter sentido, significado, e vai ser maravilhoso, porque nós teremos testemunhos para contar, e podemos então ajudar pessoas que necessitam. Amém? Beijo no teu coração, tamo junto aí, um dia de vitória, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, só lhe deu glória.